Por que a taxa de juros brasileira é a mais alta do mundo? Será que está correto? Será que isso justifica uma taxa de juros tão alta? Bom, meu nome é Paulo Nicoli Ramires, estou aqui para conversar com vocês no YouTube, estou estreando esse canal com vídeos semanais falando dos principais temas políticos do Brasil e do mundo. Bom, se não acontecer nada de extraordinário no mundo, vai ser sempre quinta-feira, né? A não ser que uma bomba exploda, provavelmente semana que vem a gente tenha que falar em algum momento, enfim, da inelegibilidade do Bolsonaro, mas deixemos isso para lá. Bom, então a gente vai discutir hoje a questão da taxa de juros estar tão alta aqui no Brasil. Você sabe como funciona a taxa de juros? Você sabe quem decide quanto vão valer os juros, que incidem sobre quem está negativo no banco, dos empréstimos? Isso é muito importante para a gente porque coincide, inclusive, se não dá para a gente parcelar prazo, uma compra que a gente tenha que fazer. Isso também pode influenciar a quantidade de empregos gerados, o empresário que pega um empréstimo no banco e ele quer empreender, precisa contratar gente, às vezes ele nem pega o empréstimo porque a taxa está alta, e, consequentemente, isso reduz não só o empreendimento, mas a quantidade de pessoas contratadas, assim como também os salários não vão acontecer, né, automaticamente. Então, vejam que isso tem impactos gigantescos na sociedade brasileira. Bom, primeiro eu queria explicar uma regra que foi criada, relativamente nova, mas foi criada pelo governo Temer, no final do mandato. Porque o presidente do Banco Central, que é quem decide a taxa de juros, né, junto a um conselho, antes do Michel Temer, ele era escolhido diretamente pelo presidente, não tinha um mandato fixo, né, você tinha geralmente uns 2 anos, e ele podia ser destituído a qualquer momento, diante de uma crise, e, além disso, né, o que muitos liberais, o pessoal que defende o liberalismo econômico, Estado mínimo, etc., o que eles muito reclamavam da regra brasileira antes do Temer, era a ideia de que o governo federal intervinha muito, enfim, sobre a taxa de juros. Então, você que assiste Globo, todos esses jornais mais liberaloides, etc., vocês devem ter crescido ouvindo isso. O Banco Central não pode ter intervenção do governo. Pois bem, depois do impeachment da Dilma, que para uma boa parte da esquerda foi golpe, isso é uma outra história, mas o que aconteceu? Né? O Temer chegou no poder e uma das propostas que ele tinha, né, que era, enfim, um caminho para o progresso, alguma coisa do tipo, era criar uma lei para dar mais independência ao Banco Central. Só que quando a gente fala de independência do Banco Central, o pessoal da esquerda vai ter uma outra ideia sobre isso. Porque essa ideia de Estado mínimo é mais ou menos uma balela. Né? Por quê? Na verdade, o Estado é mínimo, na visão da esquerda, para o povo, e máximo para os banqueiros, para os grandes empresários. Isso pode estar tendo um reflexo hoje com o que está acontecendo com a economia brasileira, e já já a gente vai explicar melhor isso. Né? Vejam quantos problemas as nossas questões iniciais desse encontro estão trazendo, né? Uma bola de neve. Mas antes de responder todas essas questões e dar um norte para esses problemas, eu queria fazer um convite para vocês. Né? Vocês sabem que eu estou estreando aqui, é meu primeiro vídeo, já peço desculpa se sair alguma coisa não muito bem feita, enfim, ajudem a melhorar, façam seus comentários, mas também se inscrevam aqui no YouTube, compartilhem com seus amigos, ajudem esse negócio a funcionar, por favor, estou pedindo a ajuda de vocês, estou começando, estou aprendendo, então, se vocês puderem colaborar, passar dica, eu vou querer aprender com vocês. Eu confesso que eu não sou muito de ver vídeos na internet, estou aprendendo, e quem puder ajudar, por favor, faça isso. Bom, vocês já me conhecem, claro, né? Sabem que eu sou o professor Paulo, tenho vários vídeos por aí da Casa do Saber, e vai ter um monte de vídeos aqui também nessa plataforma. Então, dessa plataforma do YouTube, e a gente também está criando uma outra plataforma com cursos, vai ter pacotes, enfim. Nas próximas semanas eu vou anunciando tudo isso. Bom, agora chega de fazer propaganda e vamos voltar ao problema central que a gente estava discutindo. Né? Por que a taxa de juros ela é tão alta? Bom, então a gente estava comentando que com o Temer, no finalzinho do governo dele, ele conseguiu fazer aprovar junto ao Congresso uma lei que estabelecia o seguinte: bom, o presidente do Banco Central, claro, ele vai ser indicado pelo presidente da República, ele vai passar por uma análise do Senado, do Congresso, né, como um todo,
e também vai ter que ser aprovado por um conselho interno dentro do Banco Central. O mandato passou a vigorar 4 anos, e acho que aí vem um detalhe mais importante, né? E esse mandato de 4 anos, ele passa pelos dois últimos anos de um mandato de um presidente, atravessa os 2 primeiros anos do mandato do próximo presidente. Então, o primeiro a fazer valer essa regra foi o Bolsonaro, quando chegou à presidência. Para ser mais exato, foi no ano de 2022, né, que o Bolsonaro fez aplicar a regra. Então, vejam, hoje o atual presidente do Banco Central é o Campos Neto. E o Campos Neto ele é reconhecido pelo mercado financeiro, é bem visto por ele, como uma figura de tendências liberais. Tão liberal que chega a ser conservador, né? Parece um paradoxo, mas eu digo liberal no sentido de seguir a ortodoxia do neoliberalismo, assim, baseados em Hayek, enfim, Friedman, Mises, né? Enfim, um dia eu vou gravar um vídeo aqui para vocês para explicar mais ou menos quem são esses teóricos, né? Que a gente ouve muito falar quem são, o que é o neoliberalismo, mas não entende as raízes, de onde vem esse pensamento. Parece quase como um saber religioso que ninguém critica, né? Mas tem críticas. Todo pensamento humano tem crítica, de esquerda e de direita, todas as teorias políticas e econômicas, né? Mas depois a gente vai discutir isso em outros encontros, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Bom, mas a questão é a seguinte, entre outras coisas que o Campos Neto facilitou foi uma taxa de juros durante ainda o mandato do Bolsonaro, ela foi decaindo, né? Isso a gente realmente precisa reconhecer, né? Bolsonaro teve muitos erros, mas durante o mandato do Bolsonaro, a taxa de juros foi caindo, até que veio a pandemia, ela foi se mantendo relativamente estável até antes da pandemia, juros muito baixos, exatamente para estimular a economia. Veio a pandemia, enfim, houve um processo de deflação, ainda o governo foi segurando a variação dessa taxa, mas depois que a sociedade brasileira foi retomando ao ritmo normal, né, saindo da pandemia gradualmente, naturalmente havia um boom inflacionário. E aí, esse boom inflacionário, todo mundo observou isso, né? O combustível aumentou, isso foi no mundo inteiro. O aumento do combustível aumenta também o transporte, né? De alimentos, né? Então, todos esses preços começam a aumentar bastante. E a consequência disso é que a gente tem uma inflação gigantesca e outros produtos e serviços, porque eles estavam atrás de recuperar o não lucro, ou seja, os prejuízos que ocorreram durante todo o processo pandêmico, né? Muita gente perdeu emprego, os negócios fecharam, ficaram paralisados. Então, o mercado mundial correu atrás daquilo que não ganhou, depois que a gente foi saindo gradualmente da pandemia. Bom, e aí deu um disparo na inflação, e aí a taxa de juros começou a aumentar bastante. E no ano passado, né, já na saída, ou no começo da saída da pandemia, a gente chegou na taxa de 13,75. Vários países aumentaram a taxa de juros, tá? Exatamente por conta da pandemia. Mas o que foi acontecendo, né? Durante essa transição, né, de começo de fim da pandemia, né, e chegando até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, dizendo, bom, acabou a pandemia, a economia ela não vai obedecer o ritmo da pandemia ao pé da letra, né? Então, até hoje as economias estão se recuperando, claro. Outros países começaram a reduzir a taxa de juros, só que no Brasil especificamente ocorreu um processo eleitoral. Vocês se lembram, né? Que foi um verdadeiro barraco, né? Eu nem chamo de disputa eleitoral, foi uma batalha, uma rinha, né? De rejeições entre Lula e Bolsonaro. Já quase 90% do eleitorado já estava decidido desde o primeiro turno. Consequentemente, o tema da economia ficou meio de lado, a gente ficava discutindo se o Lula era comunista, se o Bolsonaro era pedófilo, se era canibal, enfim, tudo isso distraía, né, o grande eleitorado do problema central, o que a gente ia fazer com a economia brasileira. Bom, então a taxa brasileira ficou elevadíssima. Alguns especialistas chegam a dizer que o Bolsonaro foi mantendo a taxa elevada, mesmo com um cenário econômico mais favorável, para gerar, possivelmente, uma espécie de sabotagem ao Lula, caso ele fosse eleito, né? Enfim, muito se acredita que dificilmente o Campos Neto manteria a taxa de juros tão elevada hoje se o presidente reeleito, no caso, fosse o Bolsonaro. E olha, eu, de alguma forma, desconfio dessa tese também, viu? Porque não faz sentido manter a taxa tão alta, porque todos os índices dão conta de que
tem que diminuir. Então, por exemplo, o índice de preços, né, nos alimentos caiu, o índice também de consumo das famílias está caindo, porque as pessoas não conseguem se alimentar. A renda aumentou um pouquinho, né, enfim, em relação ao ano passado, mas, enfim, haveria. O combustível também despencou, isso a gente tem visto o governo cortando vários impostos, enfim. Aliás, o Campos Neto era contra, né, qualquer intervenção do governo federal no valor dos combustíveis, né? Bom, Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, como eu falei para vocês. Então, a maioria dos economistas, não, eu diria 90%, estão dizendo, olha, tem que cair a taxa de juros. Inclusive, a gente está vendo uma situação muito inusitada, né? Quem assiste um pouco da Globo News já se acostumou, nos últimos 20 anos, desde que o PT chegou ao poder pela primeira vez, é quase um dogma, né? Ou seja, tudo que o PT faz, do ponto de vista econômico, é visto negativamente pelos jornalistas da Rede Globo. No entanto, até mesmo a Miriam Leitão, que é uma liberal de carteirinha, ela está reclamando dessa taxa de juros alta, né? Então, a gente vê a dona, né, da Magazine Luiza também se manifestando contra, enfim, vários economistas de esquerda, mais liberais também, neoliberais, definindo a cartilha do Hayek, do Friedman, enfim, de centro também, está todo mundo sendo a favor da queda dos juros, né? E aí a questão que fica é a seguinte, né? Por que, então, a taxa de juros está tão elevada? Então, acredita-se, como eu falei para vocês, e essa é uma hipótese plausível, né? Não dá para achar que seja uma verdade absoluta, porque, enfim, só o tempo poderá dizer a mando de quem e por que o Campos Neto mantém a taxa tão alta, mas acredita-se que, embora o governo Bolsonaro já tenha acabado, ele continua como um fantasma ainda no espectro econômico, né? Ou seja, à medida que a regra para a mudança do Banco Central estabelece, né, a ideia de que o escolhido pelo atual presidente permanece 2 anos, mesmo com mudança de governo, isso vai indicando, no final das contas, que há uma tendência muito forte de que o Bolsonaro ainda manda na economia brasileira, principalmente no Banco Central. Campos Neto era uma pessoa muito próxima do Bolsonaro, foi escolhido por assessores, né, aliados políticos, e, de alguma forma, então, haveria, na visão de muitos intérpretes, uma tentativa de sabotagem do processo de crescimento econômico do Brasil. Porque, como eu disse, caindo a taxa de juros, isso estimula a economia, ainda mais no cenário de deflação, né, que é o contrário da inflação. Então, o preço da carne caiu alguma coisa, dos combustíveis também. Então, haveria uma tendência, né, do governo produzir mais crescimento econômico, possivelmente ao lado do setor privado, com criação de mais empréstimos, consequentemente, as empresas conseguiriam contratar mais gente, pessoas contratadas conseguiriam consumir mais, então você move toda uma cadeia econômica, né? Mais ou menos essa ideia. É como se fosse efeito cascata. E aí, eis que ressurge novamente o grande problema. Será que o Banco Central ele tem que ser assim, tão totalmente independente? Né? Ele é independente de quem? Só do governo e do povo, mas ao mesmo tempo está preso a interesses políticos, econômicos de alguns setores restritos, porque quem ganha com isso? Quem faz investimento, né, de alguma forma, quem ganha com papéis da dívida pública brasileira. Então, por exemplo, tem papéis que, de ano em ano, variam conforme a taxa de juros. Então, você dá um empréstimo para o governo, assim que você compra papel, de repente você passa 1.000 para o governo, no ano seguinte você pega 113. Por isso, a taxa de 13%. Né? Então, é algo para a gente pensar um pouco. Né? Então, se eu dou 100, eu quero pegar 113 lá na frente. Então, tudo isso vai emperrando a economia brasileira, porque quando a taxa de juros ela é inferior, isso estimula, quando ela cai, ela passa a estimular o setor industrial a produzir mais. Porque você vê que você lucra muito mais produzindo, seja lá o que for, parafuso, comida, do que necessariamente investindo em juros de dívida pública, por exemplo. Né? Acho que é um ponto importante. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Porque talvez pela primeira vez na história nós tenhamos esquerda e direita unidas no mesmo argumento. Eu não vou nem dizer a direita convencional, que é aquela mais racional, que sabe dialogar com direitos humanos, sabe ouvir
e fazer críticas também à esquerda e vice-versa, porque isso é saudável, faz parte da democracia e que assim seja. Mas a extrema-direita, né, que ainda vê em Bolsonaro alguma boa coisa, é a única que se mantém totalmente a favor ao Campos Neto ainda na presidência do Banco Central. Ele até que pode ficar na presidência, é a regra, mas ele precisa ouvir o que o mercado está dizendo, ouvir o que os setores e movimentos sociais estão dizendo, porque a gente tem um consenso assim que talvez a gente nunca tenha visto na história do Brasil. Né? O Bolsonaro até mesmo conseguiu fazer isso. A gente tem MST, a gente tem banqueiro, nós temos, ao mesmo tempo, grandes empresários defendendo a queda da taxa de juros. Né? Meios de comunicação, sempre conservadores, como a Globo, o Estado, todos eles defendendo essa queda. Então, isso é inédito, isso é algo de interessante. Então, porque se não há nenhuma lógica econômica, científica, né, o que tem apontado a maioria dos economistas, para que a taxa de juros ela caia, né, a gente só pode chegar à conclusão, é o que estão fazendo vários intelectuais economistas, de que isso beiraria, né, algo em torno, né, de uma espécie de sabotagem, né, ou seja, o Bolsonaro ainda está presente, embora não tenha sido eleito. E aí, o Campos Neto, essa semana, vocês devem ter visto isso nos últimos dias, ele foi convocado pelo Senado para prestar esclarecimentos. Né? Ele vai ter que justificar por A mais B, com dados, tabelas, gráficos, ou seja, da maneira mais científica possível, por que a nossa taxa ela é, afinal de contas, tão alta. Será que vai diminuir? Talvez agora por pressão política, sim, porque nem mesmo perspectivas econômicas, mesmo as mais liberais possíveis, encontram algum argumento plausível para manter a taxa de juros tão alta. Vamos esperar. E, enfim, então era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Mais uma vez, antes que vocês desliguem ou mudem de vídeo, não esqueçam, por favor, de fazer aqui a sua inscrição, compartilhem, me ajudem. Estou começando, estou saindo das fraldas aqui no YouTube. Não estou fazendo o papel de coitado, né, mas deem um benefício. Né? Se o governo não, se o Banco Central não ajuda com a taxa de juros, me ajudem com seus likes e seus compartilhamentos. Isso ajuda bastante, pelo menos, a pagar algumas contas. Obrigado, pessoal. Até a próxima.